Imagine caminhar num mundo mágico, isolado e diferente de todos os lugares que você conhece. Uma floresta sem macacos e sem felinos, onde o maior animal é uma ave que não voa. No topo das árvores vivem criaturas estranhas, e onde vive um pequeno animal capaz de construir isso. Uma pilha de gravetos em forma de ninho e rodeada pelos mais estranhos objetos. É uma ave que faz isso e, por mais que possa parecer, não é um ninho. Quem faz é só o macho. E ele enfeita tudo isso daqui com diversas coisas. Olha só, isqueiro, cartucho de arma, tampinha de garrafa. E pra gente descobrir por que ele faz isso, eu vou ter que esperar escondido aqui e observar. E eis o dono da obra, um macho de pássaro caramancheiro azul. Ele vem trabalhando nesta obra há meses e levou mais de 5 anos para aprender a construir a estrutura com perfeição. Caprichoso, ele cuida dos mínimos detalhes. Passa o dia trazendo enfeites e ajeitando os gravetos. E ele até pinta os gravetos com uma tinta feita de saliva e frutos mastigados. Mas para que tanto capricho? Diferente de todas as outras aves, as fêmeas dos pássaros caramancheiros escolhem os machos pela habilidade deles em construir uma verdadeira obra de arte. Quanto mais bonita a obra, maior a chance dela se encantar. E aí está a fêmea, uma verdadeira crítica de arte. O macho mostra os enfeites e anda ao redor, convidando a fêmea para inspecionar a obra. E se ela gostar, é bem no meio das paredes de gravetos que vai pousar. Não foi dessa vez. Mas o que será que estava fora do lugar? Se transformar num artista de verdade requer um longo aprendizado. Estes são machos jovens. E esta é a primeira tentativa deles em construir sua própria obra de arte.
Eles observam os machos adultos pela floresta e tentam copiar o trabalho deles. Mas, pela bagunça ao redor, dá para perceber que eles têm muito a aprender. Existem 20 espécies de pássaros caramancheiros na Austrália e Nova Guiné. E dentre eles, nenhum chegou tão longe quanto o artista que faz isso. O pássaro dourado. Com apenas 25 centímetros, é o menor de todos os caramancheiros, mas o que faz a maior obra. Esta estrutura é reformada e enfeitada por este mesmo macho há mais de 10 anos. E ele faz tudo isso apenas para convencer a fêmea a acasalar. Um trabalho pesado e que só é bem feito pelos machos mais fortes e experientes. Uma olhadinha aqui, outra ali. Se ele acha que está tudo no lugar, pousa num galho próximo e começa a cantar. E a cópula deste pássaro jamais foi filmada. Será que chegou a hora? Acho que não é assim que se trata uma fêmea. Mas esse macho percebe coisas que não conseguimos. Esta parece não ser uma fêmea. É provavelmente um macho jovem, espionando e querendo roubar os enfeites. E numa floresta repleta de artistas, nem tudo é o que parece. Folhas, por exemplo, é o que não falta na floresta. Mas estas são diferentes. Na verdade, esta é outra obra, feita por um caramancheiro nem tão habilidoso e nem tão bonito, mas que é um exímio cantor. As folhas colocadas no chão servem para indicar o palco de apresentação dele. No repertório, canções próprias e muito plágio. Imitação é a especialidade desta ave. Até som de cigarra ele arrisca. Quanto mais sons ele imitar, maior a chance da parceira se encantar. Este continua solitário, talvez porque ainda não seja tão bom de bico. As 20 espécies de pássaros da família dos caramancheiros vivem na região da Austrália e Nova Guiné. Uma herança de um passado comum. Voltamos 20 mil anos. Estamos na Era Glacial, época em que o nível do mar era bem mais baixo e havia uma ponte de terra ligando a Austrália e Nova Guiné. Nesta época, os animais facilmente circulavam entre um território e outro. A fauna e flora da Nova Guiné, Austrália e ilhas ao redor ficou bem parecida e continua assim até hoje, mesmo com o isolamento destas regiões. Só ali existem cangurus, pássaros caramancheiros e as magníficas aves do paraíso. O pássaro rifle, uma das 4 espécies de aves do paraíso que vivem na Austrália. E os machos desta ave também têm um modo muito especial de conquistar as fêmeas.
Mas ele não constrói nada e seu canto está longe de ser agradável. Ele confia na própria beleza. O tronco quebrado serve como um palco para exibir as penas luminosas. Se ela não vem, ele cuida do traje. Limpa e alisa as penas. Espera. Tudo tem que estar perfeito. Por aqui, as fêmeas são bem exigentes. Qualquer sinal dela e o show começa. Xiii. E ele passa dias assim, se apresentando em 3 palcos ao redor. Parece desesperado de amor. Mas quem decide é ela. E o esforço vale a pena. A fêmea pousa perto e ele perde a cabeça. Pronto, o papel do macho na reprodução já está feito. Uma ave de beleza magnífica, habilidosos artistas e um grande imitador. O show nas florestas australianas fica por conta dos machos. Mas as fêmeas, bem menos espetaculares à primeira vista, também são responsáveis por tudo que acabamos de ver. Por gerações e mais gerações, são elas que escolhem os melhores artistas, cantores e dançarinos. Uma competição que favorece os mais belos e fortes. E que enche as florestas da Austrália de cor e extravagância. Qual a cara de uma grande floresta tropical? Para mim, brasileiro, floresta é sinônimo de macacos e predadores à espreita. Mas existe um lugar onde o cenário é totalmente diferente: a isolada Austrália. Aqui não vive nenhum macaco ou felino. E na falta de macacos, o topo das árvores da Austrália foi tomado por outro grupo de mamíferos. E um deles é mais que surpreendente. Achar um bicho que fica quietinho no alto da floresta não é fácil. De dia, ele passa a maior parte do tempo descansando, economizando energia, já que sua dieta é pouco nutritiva. Ele come praticamente só folhas. Mas a procura vale a pena. Encontro um canguru de Lumholtz. Isso mesmo, um canguru a 30 metros do chão. Existem cerca de 12 espécies de cangurus arborícolas na Austrália e Nova Guiné. Mas esse bicho tem alguns truques para viver nas alturas. A cauda pode medir mais de 1 metro e serve como um contrapeso, garantindo o equilíbrio. Os pés são macios e servem como antiderrapante.
Os braços, usados para escalar, são bem fortes e longos quando comparados aos de outros cangurus. São adaptações que garantem aos cangurus das árvores uma aparência bem diferente que a dos seus parentes terrestres. Sigo observando o simpático bichinho e logo noto uma surpresa. A mãe carrega um bom peso extra. Esse filhote já está com 8 meses e tem cerca de 4 quilos. Logo seguirá sua vida sozinho, aliviando bem a bagagem da mãe. Esta coleção de vida tão particular da Austrália é herança de uma história que começou há milhões de anos. Estamos no período Triássico. Nesta época havia um supercontinente chamado Gondwana, onde os animais podiam circular por terra. Mas há cerca de 120 milhões de anos, esta massa de terra se dividiu e um grande pedaço, que veio formar a Austrália, rumou para norte. Toda a vida presente na grande ilha ficou isolada. Diferenças na fauna e flora foram lentamente surgindo, criando seres únicos. E alguns animais que nem parecem reais. Bico e pés de pato, corpo de lontra e rabo de castor. Um ornitorrinco. Bicho tão estranho que os primeiros cientistas que receberam um empalhado achavam que se tratava de uma fraude, uma montagem feita com partes de vários animais. Mas a aparência é só uma das muitas esquisitices do animal. É mamífero como nós, mas bota ovos como de um lagarto. Enxerga bem quando está na superfície, mas mergulha sempre de olhos fechados. Consegue capturar suas presas graças ao grande bico, capaz de detectar pequenos pulsos elétricos eliminados pelos músculos dos animais. Insetos e lagostins são um alimento preferido. Um mergulho aqui, outro ali, e aos poucos ele vai enchendo a barriga. E, mesmo sem querer, acaba ajudando outros animais. Sobre um galho, o martim pescador azul observa atentamente. Segue o ornitorrinco por todo o riacho e aguarda pacientemente a hora certa de atacar. Quando o mergulhador vai para o fundo e levanta uma nuvem de areia, os peixes ficam desorientados. Presas fáceis para a bela ave. Canguru no topo das árvores e um bicho que parece de mentira. As florestas da Austrália são habitadas por estranhos mamíferos. E a maioria são pequenos parentes dos cangurus, mais ativos à noite. Uma fauna sem igual. Algo que me traz uma dúvida. Se aqui não vivem grandes mamíferos como as antas e macacos, que espalham as sementes de grandes frutos, quem faria esse serviço nessa floresta? Na Austrália, tudo parece estranho. As formas, cores e até a função dos animais na natureza parece destoar de outras florestas. Na ausência de macacos, por exemplo, quem foi parar no topo das árvores foram os cangurus. Já a falta de felinos ou grandes mamíferos não foram supridas por nenhum animal. Os maiores predadores naturais daqui são lagartos e cobras.
Mas há uma função ecológica que é fundamental para manter a floresta viva. E essa sim encontrou um substituto à altura por aqui. Estou falando do maior animal das florestas da Austrália. Ele tem 1,80 m e pode pesar 90 quilos. E é considerado o animal mais perigoso dessa região. Estou em busca do casuar, uma das mais estranhas e raras aves do mundo. Só existem cerca de 1.500 na Austrália. Começo a procura nas proximidades da cidade de Mission Beach, no nordeste da Austrália. Aqui há tantos casuares que eles podem ser vistos até perto da cidade e praias. E é numa delas que encontro o meu primeiro. Me aproximo, mas com cautela. Se sentir incomodado, o casuar pode atacar. A arma dessa ave são as unhas, afiadas e com 15 centímetros de comprimento. Um verdadeiro punhal. Apesar da fama de agressivo, ataques de casuares a pessoas são muito raros. Ninguém sabe ao certo a função do bizarro casco na cabeça. Ele pode ser usado como um capacete para abrir caminho na mata densa onde vive, ou até na comunicação entre eles para indicar o tamanho e a saúde do animal. E esse gigante das florestas é protegido por aqui, uma vez que presta um serviço que nenhum outro animal pode fazer. Tudo graças à sua dieta, praticamente só de frutos. Ao se alimentar deles e defecar na floresta, o casuar planta árvores. Um importante papel conhecido como dispersão de sementes. Algo que outras aves fazem por aqui, mas nenhuma delas para frutos deste tamanho. Aqui no Centro de Proteção do Casuar, o C4, as árvores que geram frutos comidos pela ave são cultivadas. São mais de 100 espécies de plantas, muitas delas dispersadas somente pelo casuar, o único animal capaz de engolir frutos grandes por aqui. Sem ele, a floresta para de se regenerar. Algo que preocupa, pois apesar de protegido, casuares continuam sofrendo com a chegada do progresso e até de eventos catastróficos. Grandes ciclones como o Larry de 2006 e o Yasi de 2011 devastaram algumas florestas do nordeste da Austrália. Quando isso ocorre, é comum ver casuares ao redor de estradas e até em cidades. Saem das florestas destruídas para procurar comida. É um período em que muitos podem morrer de fome.
Mas em minha viagem pela Austrália tive um raro privilégio. Não só vi muitos casuares, mas também sinais de que eles estão se esforçando para aumentar em número. Um casal. A fêmea é a maior. Em geral, casuares são agressivos uns com os outros, mas a situação aqui é bem diferente. Esse é o início de um namoro. E parece que rola até um convite para banho. Quando a fêmea dá o sinal, o macho faz uma espécie de dança. Todo cuidado é pouco quando se lida com uma fêmea deste tamanho. E, finalmente, ela aceita o convite. O resto é bem rápido. O que é que eles vão discutir não interessa. O importante é o resultado. Estes aí, ainda marrons, são filhotes com cerca de 6 meses de idade. E quem toma conta deles é um macho. Mais alguns meses e eles terão que procurar seu próprio território. E, de preferência, comer e espalhar muitas sementes. Seja pelo curioso casuar, aves de comportamento extravagante ou cangurus alpinistas, a Austrália parece ter reinventado a cara de uma floresta. Tudo porque aqui a vida evoluiu isolada, numa grande ilha. E a Austrália não é o único exemplo disso. No próximo episódio, vamos conhecer um lugar onde as florestas estão ilhadas. São mais de 20 mil ilhas, repletas de surpresas.